sala, você faz depois. Já tem gente já. A paz, Alice. Oi, pessoal, boa noite. Estou vendo aí que já tem alguns aí com a gente. A Alice tá aí, firme e forte. A Alice tá aí, firme e forte. A Alice tem bênção para contar, né, Alice? A Alice tem testemunho. Hoje ela testemunhou, né, a respeito da live oração, da live cura, e ela ficou curada. Amém. Ela tinha nódulos, foi detectado nódulos, né? E aí ela foi no médico, hoje levou os exames e chegou lá e o médico falou que não é maligno. E ela falou que ela sentiu na live, vendo ali, né? A fé dela foi ativada e reativada, né? E para a glória de Deus ela não teve nenhum nódulo maligno ali, né? Graças a Deus. Isso é muito poderoso, né? E nós estamos aqui mais uma vez na nossa live. É sempre muito legal, é sempre muito bom. Eu fico sempre muito feliz nos dias da nossa live de podermos estar aqui juntos, né? Hoje estou eu, meu tio Fábio, o pastor Fábio, né, que é um dos pastores da nossa igreja, e o Fábio Torres, que é um presbítero da nossa igreja. Dois Fábios aí. Hoje nós temos 2 Fábios na live. 2 dos 4 que É. 2 dos 4 que temos, é verdade. E hoje vamos falar sobre jejum, né? O tema da nossa live hoje, o assunto da live é o jejum. E a gente sempre vai falando aí um pouquinho, vendo quem está entrando, né? Para dar tempo para o pessoal entrar. A Paz, o Nilson. Não, Nilson. Paz, Nilson. Nilson Pescador? Nilson Pescador. Simone, Nilson estão aí. Nilson está pedindo para aumentar o som. Vê se. Será que não é o seu aí, não, Nilson? Não é o seu som? Da outra vez teve uma pessoa que falou que estava baixo o som aqui, não sei se é o. Porque assim, na verdade a gente aqui não tem a captação de áudio nem um microfone, né? A captação do celular mesmo. É a captação do celular mesmo. A gente falar um pouco mais alto, então, né? A gente tem que falar um pouco mais alto. Gente. Mas que bom, o pessoal está entrando na live. Já vamos começar, não vamos demorar. Tá muito baixo, Nilson? O som, deixa eu ver aqui. Cuidado. Oh, meu Deus. Você olhando no celular fica bom. A gente olhando aqui parece que tá tão distante, mas no celular fica legal. Fica. Bom, pois é, o som já tá todo aí também. A gente vai falar um pouco mais alto aqui, porque Nilson, o pessoal tá falando que o som tá bom. Será que ele tá Celular olhando desse no É. Passa o cotonete aí. O pessoal tá falando aí que o som tá bom. A Paz, Lena, Angel. Fiel na expectativa. Senhora Torres. Tá lá. Angel é a senhora Torres, né? Tá aí, ó, espectadora aí. Rapaz. Bom, gente, Senhora então... Torres e a Heloísa, E né? a Heloísa. E a Elo tá aí também, né? Coisas ricas. Angel tá falando, som ok. Então o negócio é o É, Nilson. Nilson, assim mesmo. Voto vencido. Bom, gente, vamos começar.
E o pastor Fábio quer dar uma introdução aqui e logo depois a gente vai também, Fábio Torres vai falar, vai trazer, né, o que ele tá ali também anotado, tudo que ele traçou ali para nossa live hoje e vamos começar. Olá, gente, paz, uma satisfação enorme poder estar aqui mais uma vez, mais uma sexta-feira nós estamos juntos aqui. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida, sobre a sua casa, todos que estão nos ouvindo, que o Senhor venha estar presente sempre na vida de vocês, tá bom? Amém. Bom, o nosso tema de hoje, né, é falar sobre o jejum, como nós falamos sobre oração na última sexta-feira, e não menos importante é o jejum, né, como um dos pilares que eu citei até na última live, como um dos pilares da vida do cristão. Então o jejum é muito importante também para a nossa vida como cristão, né, nós estarmos sempre praticando o jejum, para nós estarmos mais perto de Deus, né? Mortificando a nossa carne, para nós estarmos mais perto de Deus. Esse é um propósito que você coloca na sua vida que é de suma importância. Eu pontuei algumas coisas aqui, alguns tipos de jejum, para deixar só para fazer uma introdução. O primeiro jejum é o jejum que nós podemos chamar de normal, né? Que é a abstinência de comida, conforme está escrito lá em Mateus 4, eu não vou ficar lendo aqui as referências, senão vai tomar muito tempo. Está lá em Mateus 4, que fala quando Jesus foi ser tentado, ele jejuou 40 dias e 40 noites. E a Bíblia não fala que ele comeu, né? A Bíblia só fala que quando ele terminou os 40 dias e as 40 noites, ele teve fome. Então deixa subentendido que ele jejuou praticamente só de alimento sólido. Ele bebeu água, né? Porque ele está dizendo que ele teve fome. Então fica subentendido que ele bebeu água nesses 40 dias e essas 40 noites. Então, o jejum normal é a abstinência de comida, né? Você não se alimenta com alimento sólido e só bebe água. Esse é o primeiro, um dos jejuns que eu pontuei aqui. O segundo jejum é o jejum absoluto, que nós temos como referência lá em Esther 4,16, né? Que é o jejum que você faz, que você não come nada e nem bebe. Mas nós deixamos bem claro que nós temos que conhecer o nosso corpo. Você tem que conhecer o seu corpo, você tem que conhecer até onde você pode ir. Você não vai fazer coisa que você não pode fazer que vai prejudicar a sua saúde. Eu estou aqui pontuando os tipos de jejum de acordo com o que você pode fazer, tem pessoas que têm mais facilidade, tem uns que não têm, tem outros que não pode fazer por causa de que tem que tomar remédio, por causa de orientação médica. Então, deixar bem claro aqui isso. Nós não estamos aqui falando para você fazer um jejum absoluto, não. É de acordo com o que você conhece do seu corpo e daquilo que você pode fazer dentro do que o seu corpo tolera, entendeu? Então temos o jejum absoluto, e você fica jejuando, você não come nada, zero, né? E temos o terceiro jejum, que é o jejum parcial. A referência que nós temos é Daniel 2 e 3. Você se abstém de coisas específicas que podem te atrapalhar a sua comunicação com Deus. Não só de alimento, mas de qualquer coisa que pode atrapalhar. Tem gente que tem problema com viciado, assim dizer, internet ou em televisão. Então você se abstém dessas coisas que está te atrapalhando, está tomando o seu tempo com Deus. Você se abstém dessas coisas. Temos pessoas, nós mesmo nessa era agora da tecnologia, nós ficamos um pouco muito ligados no celular, na internet. Então é uma forma de nós nos abstermos dessas coisas que nos atrapalham a ter a nossa comunicação com Deus. Então esse é o jejum parcial, que outras coisas, isso
nós temos amparo bíblico também. Em Coríntios, nós temos amparo bíblico para isso. E o quarto jejum é o jejum sobrenatural. Uma coisa sobrenatural que acontece. Moisés, quando subiu ao monte, ficou 40 dias, ele lá, ele não comeu, não bebeu 40 dias. Mas isso é uma coisa sobrenatural, uma coisa que aquilo ali, que Deus estava lá com ele e ele passou por isso. O outro que nós podemos falar também é Elias, lá em 1 Reis 19, 7 e 8. Quando o anjo chegou e falou com ele, ó, levanta, come, que você vai ter que fazer uma viagem longa. Ele comeu aquela comida, e aquela comida sustentou ele por 40 dias e 40 noites. E a Bíblia diz que foi 40 dias e 40 noites. Ele não parou para dormir, para descansar, nada. Então isso aí é uma coisa sobrenatural. Ele ficou 40 dias e 40 noites só com aquela comida que ele comeu. Esse é o jejum sobrenatural. Então esses foram os 4 tipos de jejum que eu deixei pontuado aqui rapidamente. Agora a prática do jejum. O jejum é um hábito saudável para o corpo e para a sua vida espiritual. É de suma importância para o seu corpo físico e a sua vida espiritual. É de suma importância nós jejuar. Jejuar é sacrificar a sua carne, os seus desejos, para você estar mais próximo de Deus. Se você quiser ler mais sobre isso, é uma passagem que é sempre citada, é Mateus 6. Mateus 6, 16 e 18. Daí nós tiramos uma lição muito importante. O que é? Existe uma recompensa. Existe uma recompensa. Não que o jejum seja uma forma de você fazer só para ser recompensado, não. Mas existe uma recompensa. Está escrito lá nesse texto, está dizendo que se você não fazer como os fariseus, que iriam jejuar, ia lá para a rua e ficava lá, vestiam aquela roupa de saco, ficava lá dizendo que estava jejuando. Esses, está dizendo na palavra que esses já receberam a sua recompensa dos homens. Mas agora, você quando quer falar com Deus, senta no seu quarto, jejua, você com o Senhor. Então você vai receber a recompensa do Senhor. Quer coisa melhor do que você receber a recompensa de Deus? O que você quer? Receber a recompensa dos homens, que é uma coisa passageira, ou receber a recompensa do Senhor, que é eterna? Eu acho que é muito melhor nós recebermos a recompensa do Senhor. Então essa é uma grande lição que nós tiramos disso aí, que você vai ter recompensa pelo seu jejum. Nem sempre na hora que você jejua, mas para frente você vai sentir o resultado daquilo ali que você está, aquele sacrifício que você está fazendo para você estar mais próximo de Deus, para você ter uma vida mais diante de Deus. Jejuar não é obrigatório. E nem se você não jejuar, você está pecando. Você não é obrigado a jejuar. No Antigo Testamento, tinha-se uma ordenança de uma vez no ano fazer o jejum. E era uma ordenança. Mas agora no Novo Testamento não existe essa ordenança de você jejuar. Mas Jesus Cristo deixou bem claro, né? Porque quando os discípulos de João foram questionar com Jesus, porque os discípulos de João jejuam e ele não jejuava. Jesus falou para ele, não, vocês têm a presença do noivo com vocês. Então quem tem a presença do noivo vai jejuar para quê? Mas chegará uma época em que o noivo vai ser retirado, aí vocês jejuarão. Então Jesus já deixou subentendido que nós, para a nossa época agora, que nós precisamos jejuar. Jesus já deixou bem claro, não tem uma ordenança no Novo Testamento, mas Jesus deixou bem claro, porque ele deixou exemplo para nós de oração e de jejum. Foi o maior exemplo que nós temos, é o exemplo de Jesus Cristo. Então foi essa as pontuações que eu fiz e espero ter contribuído de alguma forma, né, com isso, e deixo bem claro que Jesus Cristo sempre nos deixou um bom exemplo. E ele deixou exemplo de oração e de jejum. E quando você jejua, você alcança um outro patamar. Você alcança um patamar acima de pessoas que não jejuam, não vai chegar nesse patamar. Quando Jesus falou, essa caixa de demônios só sai com jejum e oração. Então, pessoas que jejuam e oram estão um patamar acima, né? Isso nós estamos falando aqui dentro da Bíblia. Nós temos as referências, estão todas aí.
E nós estamos falando aqui coisas que estão dentro da Bíblia que Jesus Cristo nos ensinou. Amém. Glória a Deus. Fábio pode... Fábio Amém. Torres. Outro Fábio agora. Amém, queridos. Pai do Senhor a todos aí que estão nos assistindo. É sempre bom, né, tê-los. E hoje a gente está aí com essa responsabilidade de comentar algumas coisas a respeito desse tema que é tão relevante, né, falar a respeito de jejum. Quando a gente fala a respeito disso, né, o pastor Fábio trouxe algumas considerações aí bíblicas, né, a respeito do que é, o que isso vai gerar na nossa vida, qual que é o resultado, né, o incentivo que Jesus nos dá. Jesus, quando ele vem no Novo Testamento, ele faz algumas releituras, né, ele traz algum aprofundamento, né, ele mesmo disse que não veio para poder revogar a lei, mas ele traz ali um aprofundamento naquilo que tange o que a lei dizia. O pastor Fábio colocou aqui da obrigação do jejum. Jesus traz um aprofundamento ainda maior a respeito dele, né? O que esse jejum vai gerar em nós. Quando Jesus, dentro do contexto ali do Evangelho de Mateus, quando ele fala a respeito de jejum, ele também fala a respeito da oração e fala a respeito de ofertar, né? De dar esmolas. E isso aí são os 3 pilares aí que compõem uma vida de santidade, principalmente para o povo judeu, né? Que você fala a respeito de jejum, de oração, de ofertar, isso aí é muito levado a sério. E Jesus ele vai trazer umas considerações que são muito profundas a respeito dos tópicos, né? Quando eu estava parando para analisar um pouco sobre isso, sobre jejum, eu consegui ter uma percepção, evidentemente isso é coisa de Deus, é Deus que faz essas coisas, que coincide muito com o que o pastor Fábio falou. Você jejuar é você deixar de se alimentar através de você mesmo para abrir o espaço para se alimentar de Deus. Ou seja, você deixa de trazer alimento para si mesmo para poder receber de Deus. O intuito do jejum é você, e quando a Bíblia fala, quando a gente está falando de deixar de se alimentar, são coisas fundamentais para o ser humano, né? Se você deixa de se alimentar, você, evidentemente, daqui a um tempo, se a gente não se alimenta, a menos que seja algo sobrenatural, como o pastor Fábio colocou, evidentemente a gente vai desfalecer. Quando a gente está jejuando, a gente está se colocando na condição de vulnerável para o Senhor. A gente está dizendo, Senhor, eu nesse momento, é um momento que eu deixo de me alimentar de coisas que eu estou abrindo mão daquilo que eu posso fazer para alimentar a minha carne, para poder receber mais do Senhor. Ou seja, jejuar é abrir mão, jejuar é ofertar o seu tempo ao Senhor, jejuar é deixar de contribuir para si mesmo para poder receber de Deus. As passagens falam a respeito de oferta, mas é muito interessante quando aquele jovem rico se aproxima do Senhor e ele fala para Deus assim, para Jesus, né, que está ali naquele momento, bom mestre, o que eu preciso fazer para poder herdar a vida eterna? E Jesus fala para ele assim, bom, você sabe os mandamentos, você conhece todas as coisas, mas uma coisa te falta, né? Pega tudo que você tem, vende e dá para os pobres. Jesus estava falando ali a respeito de uma troca, e é interessante que ele fala assim, vende e terá um tesouro. É como se Jesus estivesse falando, entrega a sua riqueza e terá um tesouro. Eu quero trocar a riqueza com o tesouro, eu quero fazer uma troca contigo, ou seja, você vai deixar de suprir a si mesmo para poder permitir com que Deus supra a nossa vida. Ou seja, é um tempo, é um momento, quando a gente fala desse aprofundamento que Jesus fez, principalmente desconstruindo toda a exterioridade, né, que na verdade, feita pelos fariseus religiosos da época, era algo movido por uma hipocrisia. Ou seja, tudo que eles faziam no intuito de se aparecer. Jesus dá algumas recomendações. Ele vai dizer, se você vai fazer, não precisa demonstrar, não demonstre, né? Vai lá, unge a tua cabeça, não precisa abater o seu rosto, tendo em vista que tudo que se é feito para o Senhor. Aquilo, Jesus vai usar a mesma expressão tanto para a oração quanto para o jejum. Ele fala, se você quer alguma coisa do Senhor, faz em secreto, que o Pai em secreto te recompensará. Ou seja, Jesus está demonstrando para nós a importância da valorização de um relacionamento interno com o Senhor. Algo que os outros não vão precisar saber, e ainda que algum dia chegue alguém, não vai chegar movido por aquilo que você quer. O teu intuito principal não é mostrar para os outros uma
uma superioridade espiritual, mas na verdade alcançar do Senhor alguma coisa. Até foi colocado aqui sobre essa recompensa, ou seja, quando a gente vai com esse coração falando, Senhor, é esse momento aqui eu deixo de suprir a minha necessidade biológica para poder receber do Senhor na minha vida. Eu acho muito interessante quando o povo está no deserto e é como se Deus já estivesse ali ensinando o povo a jejuar desde o deserto, porque o povo fala, Senhor, cadê a comida? Ele, bom, agora vocês vão aprender o que é jejum. Jejuar é deixar de se alimentar para poder agora receber o pão do céu. Ou seja, eles deixaram de ver as coisas físicas acontecerem, e deixaram de ter um compartilhamento das coisas que são pertinentes a eles, para poder ver pão caindo do céu. Ou seja, deixaram de receber na terra para receber do Senhor. Afligir a sua própria existência, a sua carne, para poder receber de Deus. Ou seja, e quando a gente fala, amados, quando eu estava refletindo um pouco a respeito dessa questão do jejum, é muito interessante, porque nós lembramos esses exemplos aí, foram exemplos que a gente se lembra sempre quando a gente fala de jejum, que são jejuns assim, extremos. Na Bíblia fala a respeito deles, que foi Elias, Moisés e Jesus, que foram os três personagens bíblicos ali. De 40 dias. Sempre 40 dias, né? E é muito interessante porque há uma conexão ali, né? Porque até no Monte da Transfiguração, quem está lá são os três, né? Jesus sobe e aparece Moisés, Elias. Existe alguma coisa ali que o Senhor quer, né, demonstrar para nós, revelar para nós de alguma forma. E é muito interessante porque todos eles, tanto Elias quanto Moisés, a Bíblia faz questão de mencionar que eles foram para o monte. Elias foi para o Monte Horebe, Moisés jejuou no Monte Sinai, e aí é um argumento geográfico histórico, né, numa fonte que eu consultei do material de geografia, diz inclusive que esse período onde Jesus esteve sendo tentado pelo diabo, existiu uma elevação, era considerado um monte, não tão alto, mas era também considerado um monte. Ou seja, todos eles jejuaram 40 dias e passaram por lugares áridos e foram até o monte para poder ouvir do Senhor. Quando a gente fala do monte, na Bíblia para nós, né, tem uma representação muito grande que é você ouvir a voz de Deus. Quando Moisés estava em cima do monte, ele ouvia Deus falando ali com ele. O povo embaixo ficava temeroso porque o Monte Sinai, ele se movimentava, era relâmpagos, era algo poderoso, ou seja, ele estava lá diante da face do Senhor, recebendo de Deus, ouvindo Deus falar, e todos eles foram para lugares áridos. E aí que é algo profundo, porque toda vez que a gente fala de deserto na Bíblia, quando a gente ouve alguém falar, é automático, a gente sempre vem com um pensamento de lugar difícil, né? Um lugar de aflição, um lugar de escassez, e de fato é um lugar árido, né? De fato é um lugar de escassez. Mas o mais interessante é que o povo, no que tange a questão da fundamentação da nação de Israel perante a lei, quando eles receberam a lei nos pés do Monte Sinai, que aquele lugar onde eles estavam era, por sinal, um deserto. Ou seja, geograficamente falando, o povo nasce no deserto. A nação ela vai ser instituída com a lei de Deus no deserto. Ou seja, estar no deserto, estar no momento de deserto, não é apenas você estar por um momento difícil ou aflição, mas voltar às suas origens. Deserto fala de retornar aos nossos começos, retornar às nossas origens, retornar aonde começamos. O jejum ele nos traz essa percepção. Ele nos faz entender de onde que nós viemos, ele nos faz entender de onde que nós saímos. Quando nós jejuamos, a gente vê que na verdade nós somos limitados, a gente é dependente de um alimento. Se a gente não se alimentar, a gente vai se desfalecer. Ou seja, é tão interessante isso, porque cientificamente falando, se você deixa de se alimentar, o seu próprio organismo começa a gerar liberações químicas que vão te produzir estresse. É muito interessante, né? A gente fica sem se alimentar, rapidinho a gente fica estressado. Isso é automático, ou seja... E causa algum distúrbio também, dor de cabeça. Exatamente. Né? Ou seja, quando nós estamos ali num período de jejum, quando a gente está tirando esse período de jejum, é como se a gente estivesse retornando às nossas origens. Pelo menos tendo essa percepção que nós somos seres humanos, tendo essa percepção que, na verdade, nós não somos seres supernaturais, mas somos o que somos por causa da graça de Deus que está em nós. Todos os homens de Deus, tanto esses que nós citamos aqui agora, eles produziram alguma coisa para o Senhor
porque eles entenderam a sua total dependência. Ou seja, estar em jejum, amados, é estar em total dependência de Deus. É falar: Deus, eu abro mão do alimento terreno para poder receber um alimento celestial. Eu abro mão de receber esse alimento. É muito interessante porque aonde que o povo ia ouvir, né? Jesus, ele quando ele vai fazer esse período aí de jejum, depois ele vai ser tentado, a Bíblia fala que com João Batista, a própria profecia fala a respeito disso, né? Voz que clama do deserto, endireitai as veredas do Senhor. Ou seja, aqueles que iam para o deserto, eles iam para lá e se alimentavam. Eles demonstravam ali um desejo de se alimentar de uma coisa que era sobrenatural. Ninguém larga a sua vida cotidiana para ir para um lugar árido para não receber nada. As pessoas, elas faziam isso no intuito de demonstrar uma satisfação. É igual quando Jesus ele fala a respeito da multiplicação de pães e peixes. A Bíblia faz questão de mencionar que Jesus percebeu que eles estavam ali 3 dias. E a Bíblia fala: eles já estão 3 dias comigo. Se eu despedir eles aqui, eles vão morrer no meio do caminho. Se eu não alimentá-los, se eu não fizer alguma coisa para poder alimentá-los, eles vão morrer no meio do caminho. O que Jesus faz? Multiplica pães e peixes ali para mais de 5.000 homens, é contado os homens ali na época. Alimenta todos, e aqueles que ficaram na dependência de Jesus naquele momento para ouvir Jesus falar, eles saíram de lá alimentados pelo próprio Senhor. Ou seja, estar em jejum é deixar de se alimentar de si mesmo para poder se alimentar do próprio Jesus. É Jesus vir encher o nosso coração, encher a nossa alma, revelar a sua palavra a nós. O intuito não é, sempre é bom evidenciar isso, o intuito não é mostrar uma superioridade, o intuito não é mostrar ser alguma coisa que nós não somos, mas na verdade, quanto mais entendemos que nós não somos, mais Jesus está com o caminho aberto para investir em nós. Ou seja, é por isso que a Bíblia fala que quando eu estou fraco, aí eu sou forte. Ou seja, abriu mão para entender, reconheceu as dependências, as limitações humanas, é o momento que Jesus vem com a graça dele. Porque a Bíblia fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ou seja, o poder de Deus ele vai sempre se aperfeiçoar aonde nós demonstramos a nossa limitação, reconhecendo essa dependência de Deus, reconhecendo que sem Deus nós não somos nada. Eu sempre lembro do exemplo do apóstolo Paulo, que ele fala algo muito interessante, que ele começa o argumento dele, de 1 Coríntios capítulo 15, ele começa a falar sobre isso. E ele fala que ele era o menor dos apóstolos, ele foi chamado como um fora de hora. Algumas versões falam até que ele nasceu fora de tempo, um apóstolo abortivo, ou seja, algo que foi gerado fora do tempo, é a expressão que ele mesmo coloca. E ele não teve aquela convivência com Jesus. Exatamente, não teve essa convivência com Jesus. Seguindo o texto, acontece algo muito interessante, que ele fala assim: porém, pela graça de Deus, sou o que sou, e pela graça que em mim está, produzi muito mais do que os outros. Ou seja, ele começa com um argumento, e aí se a gente analisar pelo entendimento humano, parece até contraditório, né? Parece até porque ele está falando, eu sou humilde, daqui a pouco ele fala, não, eu produzi mais. Mas ele deixa o segredo, ele fala, logo não fui eu que fiz, mas a graça de Deus que a mim em mim habita. Ou seja, Paulo ele sabia reconhecer isso, a fraqueza dele, a dependência de Deus. Ele fala do espinho na carne. Exatamente, né? O próprio espinho na carne de Paulo, quando ele desce do céu, né? A Bíblia fala que ele foi até o 3º céu receber as revelações do Senhor, e Deus faz questão de colocar nele o espinho na carne. Aquele espinho ali era para poder fazer com que ele lembrasse quem ele era. Paulo, você recebeu revelações que ao homem não é lícito falar. Você recebeu coisas poderosas, mas nunca se esqueça que você é um ser humano. E ele entende isso, ele fala, o espinho na carne foi me posto para que eu não me engrandecesse, para que eu não me ensoberbesse, para que eu não achasse que eu era alguma coisa. Mas antes, com esse espinho na carne, eu entendo que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, quando a gente faz esse período, amado, de jejum, é um período muito mais poderoso, né? Porque a gente revela as nossas dependências. E você, né? só uma adendozinho da questão de se alimentar, eu vi uma palavra hoje no pastor, que eu achei muito interessante, que ele fala assim, uma mensagem que ele traz, o título da mensagem é assim, jejum, vírgula, fome de Deus. Né? Então,
quer dizer, o jejum, Exatamente. você vai se abster do seu corpo físico, mas você vai se alimentar de Deus. É verdade. E é a síntese do que é o jejum. Exatamente. Você se abster do seu corpo físico para você estar alimentado por Deus. Então, uma coisa... Foi o exemplo que você trouxe de Jesus, né? Eles falaram, por que vocês não estão jejuando? Ele fala, não tem necessidade. O pão vivo está aqui, o pão que desceu do céu. Ele mesmo fala, no Evangelho de João, eu sou o pão que desceu do céu. É o noivo que ele fala ali quem era. Exatamente, ou seja, não tem necessidade de jejuar, porque o alimento está aqui. Mas haverá um dia que o noivo será retirado, e nesse momento jejuarão. Ou seja, para nós, amados, nós temos a oportunidade de clamar a Deus através do nosso jejum. Nós temos a oportunidade de aproximar a Jesus Cristo de nós. A gente está sempre, quando uma pessoa está em jejum, e aqui quando a gente fala, evidentemente está levando essa questão particular da pessoa, quando essa pessoa ela está em jejum, ela está se lembrando de Jesus, ela está trazendo a lembrança, a própria ceia, isso, Jesus falou, vocês vão se alimentar do pão e do vinho e vocês fazem isso em memória de mim. É um memorial. É um memorial, ou seja, é trazer a memória, é nos lembrar de quem somos e através do fato de reconhecer quem somos, nós conseguimos abrir caminho para que a graça de Deus venha até nós. Deus ele tem prazer em trabalhar com o humilde. A Bíblia sempre fala, né? Deus rejeita o soberbo, mas ele dá graça ao humilde. Porque o humilde sabe reconhecer a dependência de Deus, o humilde sabe que ele é um ser humano. O humilde não quer dizer que ele vai deixar de reconhecer seus próprios resultados, mas ele reconhece que os resultados que vieram não vieram baseados pelo seu próprio mérito, mas vieram por causa da graça de Deus que nós habita, pela infinita misericórdia dele. Certamente, se não fosse o grande amor de Deus, a grande misericórdia de Deus, nós nem aqui estaríamos podendo falar um pouco a respeito da sua graça. E o humilde também não fica se auto-intitulando de humilde. Se ele fala isso aí, você já não é mais que é humilde, ele já não é mais humilde. Já não é mais humilde, né? Então, a mesma questão do jejum e da oração, né? Se você ficar lá tocando trombeta... Se ele fala, né? Se ele já expõe isso publicamente, aí, já perde sentido, né? Os seus atos vão refletir aquilo que você é. Então é muito importante o seu exemplo, nós servimos de exemplo. Não para nós mesmos nos exaltar, mas as pessoas veem em nós aquilo ali. Isso testifica a respeito da nossa fé, né? Sim. Bom, uma coisa que você falou aí da graça, né? E eu anotei até aqui que eu ouvi uma pregação também falando sobre isso. Foi até do Luciano Subirá. E ele falou que no reino espiritual a gente não recebe as coisas por merecer, porque fez por merecer. Mas sim quando a gente entende pela fé e nos apropriamos daquilo que é da graça, né? Que é pela graça. Verdade. E não porque merecemos, né? E eu acredito muito nisso, porque o pessoal leva muito também o jejum para aquela questão de que eu vou jejuar para ter mais autoridade. Sim. Porque quando você jejua, e não é isso, né? Você jejua não é para ter mais autoridade, você jejua para, de certa forma, se tornar mais acessível. Você entender mais, você ter o melhor entendimento do que você precisa para usar a sua fé do jeito que você precisa. E uma outra coisa que ele também ressaltou nessa mensagem que eu ouvi foi a respeito de quando Jesus fala da casta de demônios, que os discípulos falam, que ele fala assim, essa casta não é só com jejum, né? Que você vai conseguir, só sai com jejum e oração. E ali não é porque o jejum vai te dar mais autoridade, mas porque ele vai te ajudar a usar a sua fé de uma forma com mais entendimento, de uma forma mais forte. Você vai entender como você deve usar a sua fé, você vai ficar mais acessível, você vai criar um acesso bem melhor, sem obstrução. E outra coisa, porque o jejum ele tira os entulhos que nos impedem de usar a nossa fé da maneira correta, né? Então ele vai criar um acesso ali, ele vai desobstruir o caminho, né? Desobstruir o caminho da fé, para essa fé ser atuada ali, você gerar essa fé de uma forma melhor. E também tem, você não vai tipo assim, eu vou jejuar porque eu vou ali expulsar o demônio. O
jejum não vai te dar força para você Não. expulsar o demônio. Quem dá força para expulsar o demônio é o nome de Jesus. Sim. Então, independente. Então, a questão do jejum não é você, vou jejuar por causa disso, jejuar por causa daquilo. Não. O jejum tem que ser uma prática de você tornar isso um hábito na sua vida. Não que você, como você falou, não é um mérito de você ganhar coisa porque você jejuou. Não é um mérito. Mas já até citei aqui, né? Não é um mérito. O jejum não é um mérito, mas ele pode te levar a um lugar onde normalmente você não chegaria se você não jejuar. Ele testifica, né? Sim. É igual a questão da fé que você falou. Nesse mesmo contexto aí, né? Quando eles falam, Jesus, por que a gente não pôde expulsar? Aí Jesus traz, a primeira coisa que Jesus fala é assim, por causa da pequenez da vossa fé. Ou seja, ele demonstra ali o ponto crucial, né? E com o jejum e a oração, a busca ao Senhor, você vai ter essa percepção através da fé. É um texto que é muito interessante, que é o de Hebreus. O texto de Hebreus, a partir do verso 13 ali, ele fala algo muito interessante. Ele fala assim, e às vezes a gente até replica ele de forma errada, porque ele diz assim, pela fé compreendemos que os mundos foram criados mediante a palavra do Senhor. Ou seja, a gente até replica assim, pela fé entendemos. Na verdade, o que está escrito lá é pela fé compreendemos. Ou seja, a fé ela vai trazer percepção. A fé ela vai trazer nitidez. A fé ela traz o entendimento de quem nós somos. Ou seja, a nossa visão ela fica mais clara. Você consegue entender quem é. E quando a gente entende quem é, a gente passa também a entender quem Deus é. A gente passa a entender o tamanho da misericórdia que Ele exerceu sobre nossas vidas. A gente passa a ver quem Jesus foi, quem Jesus é na nossa vida, por causa da nitidez. Ou seja, essa busca, seja através do jejum, da oração, o momento que nós reservamos ao Senhor, é um momento que vai nos trazer percepção, porque a fé, ela traz nitidez. A fé ela não vai trazer algo ilusório. A fé é muito pelo contrário, ela não é ilusão. A fé é certeza. A fé não é compreensão aleatória, não é isso. A fé é convicção, a fé é percepção, é nitidez. É como se Jesus pegasse o caminho e limpasse para que a gente pudesse entender com mais nitidez. E a função do jejum é exatamente essa. Ele vai trazer essa percepção para nós, né? Ele vai nos mostrar, a gente consegue entender quem nós somos, nós conseguimos entender como que é a nossa natureza, como que é vulnerável essa nossa natureza, como que nós dependemos totalmente de Deus, e através dessa dependência nós conseguimos andar cada vez mais num caminho de relacionamento com o Senhor, através dessa percepção que é gerada através da fé. Sim, é aquilo, né? O jejum não vai aumentar a sua fé, mas vai tornar a sua fé bem mais fácil de fluir, né? E uma coisa que eu anotei aqui, umas perguntas, eu tentei aqui, né, anotar algumas perguntas para a gente ir falando, que as perguntas eu peguei assim que eu vejo muito pessoal falar, né? Coisas mais de tipo, qual a razão primária, por exemplo, do jejum, né? Que já foi falado, essa era uma pergunta que eu coloquei aqui, que a razão primária que é você matar a sua carne, que é você fortificar o seu espírito, se alimentar do que Deus tem para você. Mortificar a sua carne e fortalecer o seu espírito, isso vai te o aproximar seu de Deus. Exatamente. Exatamente. Essa é a razão, seria a razão primária, né, do jejum. E o jejum não é um sacrifício da sua mortificar a sua carne, mas não é você tipo, como se diz, fugiu a palavra que agora, você se flagelar. Não é uma autoflagelação, você ficar chicoteando o seu corpo, que saindo para Deus não vai ter valor nenhum. Jesus já morreu na cruz. Jesus já levou todos esses O flagelos. sacrifício já foi O feito. sacrifício já foi... E aqui, que o pessoal fala, que também já foi falado, mas são coisas que é bom ficar bem esclarecida, né? Que fala a respeito de você falar que você está fazendo o jejum, né? Não tem, você às vezes vai falar com alguém, comentar, mas depende da sua intenção quando você coração, fala, né? Depende, você está falando para a pessoa que você vai fazer aquele jejum, por quê? O que você está querendo? Você está querendo alguma coisa daquela pessoa? Né? Qual é o intuito? E Deus conhece o seu coração, né? Deus sabe exatamente. Nada você esconde de Deus. Então... Exatamente.
a gente tem que ter cuidado com as nossas motivações, né, erradas. Porque as boas obras, elas vão ser conhecidas de alguma forma. Sim. Jesus disse, né, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai. Ou seja, as obras elas vão acontecer, de alguma forma vai chegar nas pessoas. O grande detalhe é a motivação do coração. Sim, e até porque às vezes é necessário que você fale a respeito de algum jejum que você faz, até porque você vai ser testemunho ali. Você vai incentivar outras pessoas a fazer, você vai contar testemunhos do que você conquistou ali através do seu jejum, fortificando sua fé, trazendo tudo isso para a sua vida. O próprio, até assim, a gente vê porque o próprio Jesus, Moisés, esses homens da Bíblia que jejuavam, que a gente vê essas histórias, é porque alguém ficou sabendo. Porque alguém viu aquilo ali acontecendo, alguém participou ali, né? Mas existem pessoas que você nem imagina, mas aquela pessoa tem uma vida de oração, de jejum, assim, que você não imagina porque não conta, não precisa contar, mas ele tem uma vida de oração e de jejum que é coisa extraordinária. Com certeza. E só que assim, só para deixar claro que tem, sim, vezes que você vai poder falar, até porque tem vezes que é jejum coletivo, né? A gente sente o coração em paz, né? Quando você vai fazer isso de bom grado, para compartilhar, para estimular, às vezes, alguém, né? Uma pessoa. Quando é de bom grado, certamente Deus não é que Deus quisesse que ficasse assim, um negócio, não, é tipo um enigma, né? Nesse sentido. Não. Era algo que deveria ser compreendido. Deus conhece a intenção do coração, né? Se for para estimular alguém, motivar principalmente. Para compartilhar uma coisa boa, né? Para fazer aquela pessoa avançar também, fazer aquela pessoa ter uma prática certa também. Então é bom, né? E muita gente também, eu vejo assim, fazer essa pergunta de quanto tempo eu devo fazer, quanto tempo deve durar, né, o jejum. As pessoas se preocupam muito com isso. Vou fazer o jejum de Daniel, aí não consegue fazer porque se exige muito. Isso não é assim. Pessoas com problemas de saúde têm que procurar um médico para fazer jejum. Tem pessoas que não podem fazer. E você deve ter esse cuidado, igual o pastor Fábio falou. Você tem e o jejum, ele não é só para benefício espiritual, mas também natural do seu corpo físico. Ele ajuda também no seu corpo físico. O próprio Daniel, quando ele faz o jejum, que ele evita os manjares e fica só no jejum parcial ali de alimentar-se de legumes, né, água, coisas que não eram os manjares saborosos à vista, né? E ele fala, e a gente vê que ele fala assim, então deixa eu fazer esse jejum e você vai ver, se eu tiver um semblante ruim, ou seja, aquele jejum ali deixou ele muito mais saudável do que todo mundo ali, com a saúde dele muito melhor. Então o jejum também traz benefícios para o nosso corpo, para o nosso metabolismo, para o nosso organismo, né? E isso é muito bom. Inclusive hoje em dia você vê muito na medicina eles usarem vários tipos de jejum para tratar até mesmo doenças, para tratar de várias coisas que o corpo da gente precisa. E o jejum, ele faz uma desintoxicação no nosso organismo, né? E Daniel, ele também, ele fez um propósito de se abster dos alimentos que eram oferecidos. Tanto que os alimentos que ele recebia não eram os alimentos que eram oferecidos. Porque se fosse um legumes e o que ele comia, se fosse oferecido também, ele não ia querer. Entendeu? Então ele se absteve das coisas que eram oferecidas. E isso, Deus honrou ele. Com o que ele falou, o meu semblante não vai mudar. Né? Então, Deus agindo, né, através daquilo ali que ele se propôs a fazer. Exatamente. É um ato de fé, né? Foi um ato de fé. O cara ficar ali, esse tempo se alimentando só de legumes. Particular, eu não queria ser participante, né, daquilo que estava sendo. E assim, eu acho incrível porque a fé e o jejum, eles trabalham juntos, né? E no caso aí de Daniel, esse ato de fé e esse jejum fez com que ele tivesse coragem de plantar aquilo que ele sabia o que ele estava fazendo, né? Ele estava fazendo isso, ele teve um ato ali, porque ele sabia o que ele estava querendo fazer com aquilo ali, então ele
teve aquele ato de se manter firme. Não é algo aleatório, E né? plantar e colher depois aquilo que ele plantou. O jejum está relacionado diretamente com essa palavra da colheita, de você plantar e você vai colher. Você está plantando no seu jejum, você vai colher lá na frente. Fazendo um propósito, né? A gente não faz isso aleatoriamente, mas coloca um propósito por trás daquilo ali. E certamente Deus abençoa, Deus responde. Sim, com certeza. E aí o pessoal fica sempre nessa pergunta, que é o que eu falei, a respeito de saber, quanto tempo então que eu tenho que fazer um jejum? Quanto tempo meu jejum deve durar? Será que eu tenho que viver alguma coisa para fazer um jejum, né? Para ter um motivo para fazer o jejum? Não é necessariamente assim, né? O pessoal tem que entender. Não é questão de ter um motivo específico, não é por causa só de porque eu estou passando alguma coisa, porque eu estou vivendo alguma tribulação, porque eu tenho que me preparar para não sei o quê. Não é nesse sentido, é um sentido errado. Não é a meritocracia. O jejum não é meritocracia, né? Você falou, não é você, estou precisando passar numa prova, eu vou jejuar. Você tem que estudar. Né? Tem que estudar. Você tem que fazer parte da sua vida como um hábito que você tem, que você já jejua. A questão até de oração. Um pastor uma vez, eu ouvi ele falando que ele falou que ele não ora. Eu vou pregar, irmão, eu não oro quando eu vou pregar, não. Mas como assim? Não, porque eu oro todo dia. Todo dia eu tenho lá minha 1 hora, 2 horas de oração. Então, para que eu vou orar na hora que eu vou pregar? Não, eu já oro. Então, aquilo ali. Entendeu? Então tem que ser um hábito. Não porque você vai fazer um negócio, você vai jejuar ou vai orar. Fazer parte da sua vida. Faz parte da vida, né? Tem que fazer parte dos seus dias, do seu dia a dia. Tem que fazer parte, não para se tornar uma coisa comum, né? Porque esse é um outro erro também. Mas para você se manter, bem alimentado, para você se manter bem fortalecido, né? Tudo isso, quanto mais a gente sacrifica a nossa carne, né? Mais fortalecido a gente fica ali espiritualmente. E outra coisa que tem que deixar bem pontuado é a questão de como você jejuar. Porque você vai fazer o jejum, porque às vezes você está fazendo um jejum de tolo, porque você está passando fome só. Você fica ali, não, vou jejuar até meio-dia, de meia-noite daqui até meio-dia do outro dia, mas você fica ali, mas você, não, vou para a televisão, que eu vou passar o tempo, né? Não é jejum, durante você o jejum, separa. né, que você tá falando. Durante, Como você ficar durante o seu período de jejum, como você se portar. Você não vai para frente da televisão, está fazendo seu jejum, vou para frente da televisão para me distrair, não, aí você não está tendo seu tempo de separação para Deus. Fazer o jejum é você tirar um tempo para você se separar para Deus. Aí você vai para a palavra de Deus, vai para a Bíblia, vai orar, você vai ouvir hino, você vai ouvir mensagem, você vai ouvir coisas que vai te ajudar mais ainda a te ligar a Deus. Não você botar um filme lá de violência, de uma novela que só traz maldição para dentro de casa e a coisa que só traz maldição, o seu jejum não está valendo de nada. Você está só passando fome, né? Castigando o seu corpo ali à toa. Não vai servir de nada. Então nós temos que ter isso em mente. Sim, lá em Mateus fala sobre o jejum que você deve fazer e o que você não deve, né? Sim. Que fala a respeito exatamente disso, de você não fazer o jejum dos fariseus, né? Não permitir com que distrações, né? Para não que haja distrações. Eles se distraíam com ele mesmo, né? A própria hipocrisia deles fazia com que eles se perdessem no propósito em si. O propósito em si era se alimentar de Deus. É muito bom isso que o Fábio falou, porque a gente, se é um momento que nós separamos para o Senhor, o ideal é que só seja você e Deus mesmo, sabe? O ideal, evidentemente, tem gente que faz, quem sabe no momento de trabalho, aí eu acho que são questões particulares, mas o ideal mesmo é não perder a ligação. E tudo aquilo que nós fazemos para Deus, sempre vai vir alguma coisa para tentar nos distrair. Isso é fato. Qualquer coisa que seja um momento que você vai fazer para o Senhor, tirar você e Deus, ou ler a Bíblia, sempre terá alguma coisa para nos fazer tirar o nosso foco, nos distrair, porque as distrações, ela tem esse poder, né? Porque às vezes nós estamos ali falando a respeito de oração, nós até comentamos isso na escola, porque o ato de orar é o ato de você dialogar com Deus. Então, nesse momento que uma pessoa ela está ali em jejum,
ela não só está ali prestando um culto, mas ela está disponível a ouvir a voz de Deus. Eu vi até uma analogia muito interessante, a pessoa falando, né, que um jovem chegou para um pastor e falou, pastor, eu não preciso tirar um momento para me orar, porque eu já oro durante o meu dia, né? Eu acho até que é válido, né? A pessoa está ali, se ela estiver em casa, no trabalho, ela está orando. Aí o pastor trouxe uma contra-resposta muito interessante. Ele falou assim, eu acredito que você fala com Deus, mas será que você consegue ouvir Deus no meio dessas distrações? E aquilo ali é algo que nos choca, por quê? Porque de fato às vezes Deus está querendo ministrar, às vezes Deus está querendo liberar uma palavra, às vezes Deus está querendo revelar algo profundo, às vezes Deus está querendo te dar uma direção em alguma coisa que você tenha que fazer, um momento, uma decisão que você está para tomar que vai mudar a sua vida, uma decisão séria, e às vezes as distrações fazem com que não chegue com nitidez essa percepção. E nada melhor do que o silêncio para você ouvir. Exatamente, né? E outra coisa que a gente tem que deixar pontuar também é a questão do pós-jejum. A questão de você não se ligar em Deus durante o jejum e você fica esperando a hora para você, não, vai dar meio-dia, eu vou comer uma feijoada, eu vou comer um churrasco, eu vou... Principalmente se você fizer um período longo de jejum, de suma importância você comer uma comida leve. Até porque se você acabar o jejum e comer uma feijoada... Isso serve para o pós e para o pré. Porque também tem gente que fala assim, nossa, hoje eu tenho que comer muito porque eu vou entrar em jejum. Ficar abastecido já para... Não vale. Mas é importante isso, então, a gente ter essa reserva, né? Quando a gente está nesse momento, nesse período que a gente tira para jejuar, para estar ali recebendo, né? Nos alimentando, entendendo o que você está fazendo verdadeiramente, né? Não fazendo de qualquer jeito, porque de certa forma quando você não dá o tempo, o período, a dedicação para aquele jejum do jeito certo, você não está nem entendendo o que você está fazendo. Verdade. Né? Você está perdendo tempo total. Não é válido, não vale a pena, pode até favorecer a sua saúde, de certa forma, mas o espiritual não será favorecido. Falar da forma errada a respeito do jejum que você está fazendo, compartilhar isso com alguém, vai fazer com que você receba o seu mérito ali e você não vai receber o que importa, né? Verdade. O que importa não vai ser recebido porque você já fez questão de receber ali o que você precisava, né? O galardão foi dado. Seu galardão já foi dado. Já recebeu a recompensa. Eu só deixar aqui, como eu falei sobre os jejuns, eu citei algumas diferenças dos outros jejuns. Alguma dúvida pode aparecer também com relação a você. Não, o jejum só tem que ser de alimento. Mas nós temos base bíblica em 1 Coríntios 7, versículo 5, que diz assim: não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento. Está falando do casal. Salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração. Aqui está dizendo do casal não ter a sua relação sexual em consentimento um com o outro, desde que os dois estejam concordando, para esse casal se dedicar à oração ao jejum. Então, nós temos base aqui que você pode fazer jejum de outro tipo de coisa que te atrapalha a ter a sua comunicação com Deus. Entendeu? Até porque tem Coríntios pessoas, 7, 5. Sim, tem pessoas que têm muita facilidade, né, de fazer o jejum de alimento. Eu, por exemplo, tenho facilidade. Eu também. Então, eu tenho que me abster de outras coisas que tiram me atrapalham a ter meu tempo com Deus. Então, eu posso me abster dessas coisas, que são coisas que para mim é muito difícil. Eu tenho dificuldade com relação a doce, como já estava até falando aqui com o Fábio. Eu gosto muito de doce, é assim, um negócio louco. Então, eu posso me abster dessas coisas pelo período de tempo. É uma coisa que eu estou mortificando a minha A carne. gente está aprendendo a se libertar daquilo que nos aprisiona. Justamente. Tem o exemplo do cafezinho, alguma coisa que são coisas que a gente, a partir do momento que você coloca uma dependência sobre alguma coisa, aquilo ali te aprisiona. Ou seja, é uma prisão, são prisões que a gente precisa romper, né? Desde as mais simples até coisas que são mais relevantes, mas o propósito em si é demonstrar
que nós precisamos estar livres para o Senhor. Fala, Deus, nosso coração está livre, nada mais nos prende, isso aqui não me faz falta mais, porque eu sou totalmente dependente. Quando a gente se alimenta de Deus, certamente as nossas necessidades elas são supridas. Verdade, totalmente. E a gente já está no final já da nossa live. Só rapidinho, né? Então, eu acho que nós deixamos bem pontuado, né? Sim. A questão que eu trouxe aqui, dos tipos de jejum, né? O que é o jejum, que é saudável para o seu corpo, para a sua alma, se o jejum era só do Antigo Testamento ou não, porque como falei aqui, o jejum ele era uma ordenança no Antigo Testamento, um dia no ano, que era o dia da expiação. E no Novo Testamento Jesus deixou claro, não é uma ordenança, mas Jesus deixou claro que nós iríamos precisar, né, de fazer o jejum. Nos estimula, né? Então já deixou bem entendido aqui na palavra que nós precisamos fazer o jejum. A questão de você conhecer o seu corpo, você não ir além daquilo que você pode ir, né, fazendo jejum, você tem que conhecer a questão médica, essas coisas todas. E o tipo de jejum, como você jejuar, né, o antes, o durante e depois. Então acho que o propósito também, né? Do propósito, qual que é o propósito? Sim, do propósito, de como fazer, né? Do que evitar, né? E também que jejum não é obrigatório, que o jejum não é para meritocracia, você não vai jejuar para receber uma coisa, então tem que ser uma prática sua, uma prática nossa. E eu deixo essa frase que eu anotei aqui, que eu achei muito interessante, a questão do mérito. O jejum não é mérito, mas pode te levar a um lugar onde normalmente você não chegaria se você não jejuasse. Muito bom. Né? Verdade. Muito bom mesmo. Bom, gente, a gente está aqui no fim. Vou pedir para que o pastor Fábio faça uma oração para a gente terminar essa live. Que Deus possa abençoar a todos vocês. Amém. Todos vocês que estão aí assistindo agora e os que vão assistir depois também, né? Que Deus abençoe a todos e é incrível nós compartilharmos as coisas da palavra de Deus, porque elas podem ficar aí e elas vão servir para anos e anos e anos e anos, né? E é muito bom compartilharmos coisas eternas, coisas que somam para o nosso crescimento. Para o reino de Deus, né? Para o reino de Deus, amplia esse reino. Então vamos orar. Bom, nós estamos aqui e nós esperamos que a gente tenha contribuído de alguma forma, né? Trazer algum esclarecimento. Isso aí. Dentro da nossa pouca sabedoria, mas o que a gente sabe, que a gente aprendeu, adquiriu de alguma forma, a gente está repassando. Certamente. E espero que tenha abençoado a vida de vocês. Amém. Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por essa rica oportunidade de estarmos aqui, debatendo, Senhor, e aprendendo mais um pouco da sua palavra uns com os outros, Senhor. Muito obrigado por essa comunhão. Ó Deus, muito obrigado pela vida de cada um, Senhor, que esteve participando desse momento. Ó Senhor, eu te agradeço pela vida do Fábio, o presbítero Fábio que esteve conosco. Ó Senhor Deus, te agradeço pela vida da Glaucia, que está se disponibilizando a fazer esse trabalho. Ó Senhor Deus, que certamente ela será recompensada, porque a tua palavra diz que nós temos que estar firmes e constantes, sempre abundantes na tua obra, sabendo que o nosso trabalho não é vão, e nós sabemos que o nosso trabalho não é vão no Senhor, e nós com certeza já estamos obtendo os seus benefícios, Senhor Deus. Muito obrigado, e eu abençoo a vida de cada um que participou, que estava ouvindo. Ó Senhor Deus, que o Senhor que os seus anjos estejam acampados sobre a casa de cada um, na vida de cada um. Abençoa, Senhor Deus, os familiares, os filhos, Senhor Deus, os maridos, as esposas, Senhor Deus, que cada um, Senhor Deus, que as mais ricas bênçãos do céu sejam derramadas sobre a vida dos seus filhos, Senhor Deus, no poder do nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua graça, Senhor Deus. Continua conosco,
Dá-nos, Senhor Deus, uma noite abençoada, um sono reparador, Senhor Deus, e um dia de amanhã na Sua presença, final de semana, Senhor Deus, seja repleto de bênçãos sobre as nossas vidas, Amém. no poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor Deus, no poder do nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês.